Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Mercado do Boi, um boletim para a gente saber como é que foi a dinâmica das negociações ao longo dessa semana. Portanto, hoje, sexta-feira, dia 14, essa semana de negociações se encerra e falaremos então com o Thiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA, para entender como é que foi o decorrer dessa semana e o que se espera para os próximos dias para esse setor. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado. Olá, amigos Notícias Agrícolas, Letícia. Satisfação novamente estar aqui junto com vocês e falar do mercado do boi. Satisfação é toda nossa. E antes da gente engatar nesse bate-papo aqui e começar a entender, né, como é que foi essa semana, né, que a gente está prestes a virar a quinzena, eu queria falar com você que está do outro lado da telinha, você que está nos assistindo, seja pelo site noticiasagricolas.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. O nosso canal de comunicação com você está aberto, nosso chat bem aqui do ladinho, na janelinha. É só você mandar a sua dúvida a respeito do mercado do boi gordo que a gente vai levando para o final da conversa aqui com o Thiago. Ou também comente aqui no chat de onde você está acompanhando essa transmissão, como é que está o preço da arroba aí na sua região, o preço dos animais de reposição. Enfim, a gente está aqui para trocar ideias e para contribuir, então, juntando várias informações e pontos de vista. Thiago, sexta-feira, dia 14 de fevereiro, estamos aqui na metade do calendário. Como que foi essa semana para o mercado do boi? Como é que foi o desempenho, tanto para a carne quanto para o preço da arroba? Bom, a gente, podemos dizer, encerrando essa segunda semana, né, do mercado, né, com um cenário, podemos dizer, não tão otimista para o pecuarista, porque ao longo da semana a gente tem uma pressão em cima da cotação da arroba do boi gordo, na maioria das praças, que a gente acaba acompanhando. Talvez algumas praças como o estado do Mato Grosso, valorizando ainda por todo o cenário, né, de seca, problemas de cigarrinha, questão do pasto, então realmente uma restrição de oferta um pouco maior lá, mas em termos gerais, olhando os mercados aqui do Mato Grosso do Sul, Goiás, próprio mercado mineiro, pensando aqui nesse Brasil central, Paraná, norte do Paraná, né, também a gente tem um mercado mais pressionado. Algumas situações, sim, a gente tem uma oferta, né, uma dinâmica de oferta maior de gado, principalmente de vaca, né? A diferença preço do boi, boi gordo, preço da vaca gorda diminuiu, né? Ainda está aí, de certa maneira, elevado, média sempre tradicional, uma diferença de 10 a reais por arroba, né? Chegou alguns anos atrás aqui a quase 30, né? Mas a gente está falando uma diferença de boi que varia de 15 para 18 reais a arroba do boi em relação à vaca. Então, isso ajuda também, dado toda a questão do ciclo produtivo e reprodutivo, um descarte maior de fêmeas. E também a gente tem todo o cenário de mercado, pensando demanda, realmente já é esperada essa fluidez menor do ritmo da demanda interna, apesar do brasileiro estar com renda, estar empregado e vem consumindo bastante carne bovina, né? Mas a gente, obviamente, tem uma restrição orçamentária de começo de ano que ajuda a entender esse movimento. E exportação, a gente teve um volume bom de exportação em janeiro, não como janeiro de 24, recuou um pouquinho, assim como em frente aos últimos meses de 24, né? Falando outubro, novembro, dezembro. E o câmbio, muitas vezes que ele salta não, né? Ele recua de 6,10 mais ou menos média para 5,75, 5,80, próximo aí dos mais dos seus 5,75. Isso pressiona também as negociações internacionais. Há naturalmente uma perda cambial, né, por parte da indústria que exporta, e isso faz também com que haja uma precificação pensando na cadeia atrás disso. Eu tenho, obviamente, uma necessidade de melhorar a margem, necessidade de renegociar, então eu jogo uma pressão natural. Então, olhando esses três grandes pontos, oferta no campo, vale sempre lembrar também um ponto interessante, a gente tem um resquício ainda de gado de confinamento saindo, o volume maior de gado confinado entrou em outubro, então se a gente pegar uma média de 100 dias, a gente está falando praticamente aí
de janeiro, ao longo de janeiro inteiro e começo de fevereiro, então isso é natural. Então, além da vaca gorda, somada essa dinâmica interna de consumo de carne bovina, de certa maneira, ela ainda é positiva, mas mais enfraquecida, e o mercado externo com o câmbio jogando uma pressão maior nas negociações. Por isso, a gente tem esse cenário aí do boi gordo mais pressionado nessa semana. E, Tiago, o que a gente pode ver virando a quinzena, né? A gente sabe que segunda quinzena também acaba sendo um pouco mais difícil para o lado do consumidor. Essa pressão baixista ela deve continuar ou a gente pode ver algum movimento melhor por parte dos frigoríficos, já que teremos o carnaval no começo de março? A grande pergunta era se a gente ia ter carne barata, né, ou mais cara no carnaval, né, pelo lado do consumidor, né, que está muito preocupado com a inflação, mas a gente está falando de uma segunda quinzena, né, o carnaval sim, na virada final de fevereiro, começo de março, é claro que o varejo ele precisa fazer essas compras, mas a gente tem sim um cenário de segunda quinzena, tradicionalmente segunda quinzena é mais fria, e quando a gente pensa no mercado futuro, a gente vê o mercado futuro do boi gordo já sinalizando R$ 311 para arroba. Então, sim, é um cenário de mais pressão. Somado a isso, né, essa preocupação do produtor olhando o mercado futuro, olhando o preço caindo, né, dia após dia nessa essa segunda semana de fevereiro, tem o tradicional efeito manada, que eu obviamente vou querer liquidar o meu boi, não esperar esse boi chegar a 315, chegar a 311, né? Pensando no mercado futuro, e aí eu tenho uma precificação, né, do boi gordo mais para baixo, eu tenho alongamento de escala do frigorífico, a gente já vê frigoríficos trabalhando com escalas acima de 10 dias, então eu jogo uma pressão nesse mercado para a segunda quinzena. Então é uma segunda quinzena ainda de ajustes no preço do boi gordo, dado todo o cenário internacional e do mercado doméstico. Por falar em cenário internacional, eu queria saber de você como é que a China voltou do Ano Novo Lunar, com qual apetite, com qual nível de avidez por compras de carne bovina, principalmente brasileira, a China retornou, perdão, do feriadão. A gente tem, como eu disse, né, pegando o gancho do câmbio, né, com a redução do câmbio, né, a gente tem, é claro, necessidade de um ajuste dos preços, seja do mercado dentro da porteira, seja da exportação e as negociações. A gente sabe que a China gosta de negociar, a China precisa do nosso produto, ela vai continuar comprando um volume considerável, mas sim sempre a toque de negociação. É um cenário ainda muito favorável para o Brasil em termos de exportação. A gente tem os estoques mundiais previstos aqui para 2025 mais baixos do que foi ano passado, então, nível geral, aí, obviamente, estou falando de uma Austrália, estou falando sim dos Estados Unidos, como a gente vem sempre falando. Então, a China, obviamente, vai estar próxima do Brasil. Então, a China ela tende a comprar, continuar comprando firmemente carne, sempre lembrando a dinâmica de maior compra chinesa, sempre a partir de junho, julho. Né? Então ela tem naturalmente estoques lá vindo do final do ano, e isso é natural que haja essa renegociação. Mas o cenário internacional para o Brasil vai ser favorável ao longo de 2025. E, Tiago, a gente já vê o Donald Trump fazendo já alguns acenos em relação à tarifação de itens que são importados pelos Estados Unidos saindo aqui do Brasil, como, por exemplo, o aço, como, por exemplo, o etanol. Como é que está, como que o setor, né, os analistas, você também que é um pesquisador da área, como que vocês estão observando esse movimento? Isso pode resvalar em algum momento na carne bovina? É um ponto assim de muita discussão, não vou chamar de delicado, né? Porque obviamente o comércio internacional tem as regras, né? Tem as tarifas, há sempre essas negociações, mas também a gente tem sempre o lado é, do consumidor, do demandante, pensando nessa precificação de inflação. A gente tem que entender que a gente vai ter, por exemplo, o Brasil praticamente já completou as cotas, né, que demanda de carne bovina, porque os Estados Unidos precisam da nossa carne, né? Ela vai continuar demandando,
o mercado americano em si, porque ela realmente necessita, dado todos os estoques mais baixos de produção, de rebanho dos últimos anos. É claro que vai haver negociações, pode haver taxações sobre taxações, isso vai depender também da habilidade política, vai depender, obviamente, da habilidade de negociação dos brasileiros, mas eu acredito que sim, a gente tem a questão do etanol, falando do agro, né, de 2,5 que o Brasil paga, né? Ou eles pagam para importar e a gente 18%, né? Nosso etanol que vai para lá, então é um pouquinho bem obviamente discrepante. É natural que haja um equilíbrio. É natural isso. Então, mas para carne bovina, acredito que a gente vai ainda ter um cenário mais tranquilo aí. É claro, vai endurecer para todo mundo, mas pela necessidade dos Estados Unidos, ele vai ter que buscar parceiros, seja com o Brasil, seja na Austrália, seja uma Argentina, seja um Paraguai, ele vai ter que buscar carne bovina, senão ele tem um problema seríssimo de inflação, que vai gerar aumento de juros, principalmente no curto prazo, isso nunca é bom para um país. Então, acredito que ainda em 2025 a gente ainda não tenha tantos impactos assim em relação aos Estados Unidos, pensando carne bovina. Os demais, obviamente, vai ter que vir negociação. E, Tiago, olhando agora aqui para o nosso Brasil, como é que estão os preços nas categorias de reposição? Como é que está o preço de vaca gorda? Quais são as dinâmicas que a gente está vendo de construção dessa colcha de retalhos, né, nesse início de viradinha de ciclo pecuário, perdão? Como eu disse, né, vamos pegar começar da vaca, né? A vaca, ela se manteve firme ao longo de janeiro, porque ela teve uma demanda maior, teve uma liquidez maior. É claro que quando a gente tem um mercado pressionado, seja da carne, que a carne vem caindo, caiu ontem, né, também no Atacado de São Paulo, eu tenho uma pressão em cima do boi gordo que vai jogar ao longo de toda a cadeia, sim, uma pressão. Então, quando eu olho o mercado, né, de vaca, é um mercado ainda firme, mas a gente já nota um recuo em algumas praças brasileiras, isso natural. Pelo lado da reposição, dado o cenário futuro não tão favorável, né, há ainda uma dinâmica aí mais de resguardo do pecuarista terminador para a compra do boi magro. Então, a gente vê o boi magro e o bezerro também, de certa maneira, mais equilibrados, não tendo tantas valorizações, mas também não tendo tantas quedas. É um mercado, podemos dizer, mais morno, pensando toda a dinâmica do mercado pecuário, dado essa pressão do boi. Acredito que sim, esse recuo do boi gordo vai impactar também na demanda do boi magro e do bezerro, dado que a relação de troca se deteriora. Então, é natural que eu jogue uma pressão em cima do mercado de reposição. Tradicionalmente, o bezerro ele tem uma valorização entre fevereiro e março. São os melhores meses para negociar bezerro, com preços altos, dado uma quantidade menor e pensando que o bezerro vai ser desmamado a partir de abril, maio, junho, dependendo da região. Então, ainda eu posso ter um cenário positivo para o bezerro daqui para frente, com uma pressão maior, principalmente a partir de abril, maio, como eu disse. E boi magro, uma demanda mais firme a partir de abril, quando há decisão de confinar. Então, a dinâmica de precificação do boi magro provavelmente é abril, maio, junho, a entrada do confinamento, há essa busca maior. Então, a gente tem que, obviamente, aproveitar alguns momentos, principalmente o terminador, quando a gente olhar o bezerro ou propriamente o boi magro caindo, aproveitar essa questão da relação de troca mais positiva. Mas nesse curto prazo, a gente vê sim uma pressão maior nos preços em todas as categorias. Você comentou da relação de troca do preço da arroba do boi com as categorias de reposição. Eu queria também saber, Tiago, como é que está a relação de troca do preço da arroba do boi versus milho versus farelo de soja. Olha, a gente tem um cenário aí pensando nos insumos, né? O milho melhorou, né? Melhorou um pouquinho as cotações aí nos últimos dias, né? Pensando, vamos pegar a cotação aqui do preço Campinas. Então, isso prejudicou um pouquinho a relação de troca, mas ainda está favorável, dado o preço do boi gordo, né? Nesse patamar aí dos seus 320, a 325. Então, a gente vem com uma condição.
interessante. E agora, pelo lado do farelo, né, pelo lado da soja, realmente é uma situação mais confortável, né? A gente tem aí um cenário, né, de se a gente comparar a média de janeiro desse ano, há 5 anos atrás, o milho e a soja estão 7% mais barato, enquanto que o boi gordo 12% mais caro, pegando o fechamento de janeiro. Então, eu carrego uma relação de troca mais favorável. É claro, como eu disse, eu pego a cotação, o milho ele se aproxima muito mais dos R$ 80 do que pensar nos 70. Então, a relação ela vai se deteriorando. Se eu pensar na soja e o reflexo, né, para o farelo, é de novo uma situação mais confortável. A soja vem perdendo valor dado um cenário de uma safra maior, mais uma safra recorde. Então, é um momento também de fazer conta, mas ainda é uma relação de troca favorável boi milho, boi farelo. E, Tiago, a gente está aqui, né, prestes a entrar na segunda semana, Uhum. segunda quinzena de 15. fevereiro. Eu queria saber como que vocês têm observado também a intenção do confinador para o primeiro giro, né, que começa ali mais ou menos em abril, certo? Certo, mas assim, quando a gente olha o confinamento, né, até pelas margens mais restritas, eu jogo sim uma pressão na decisão de confinar. Obviamente, como todo mundo, mas o confinador tem o confinador que ele já está nesse sistema produtivo, então ele vai girar, ele vai continuar girando aquele padrão, mas quando a gente olha a, a entrada do gado, por exemplo, em janeiro, né, que ele vai sair em meados aí de abril, a gente vê que é um volume menor do que foi confinado em 24, mas um pouco maior do que foi confinado em 23. Então, muitos confinadores sim aproveitaram preços baixos do milho, até essa precificação melhor do boi magro para o final do ano, e vem trabalhando com margens positivas, vem trabalhando com margens interessantes. Provavelmente a gente tem assim uma manutenção, a gente confinou quase 8 milhões de cabeças no ano passado. A tendência é que haja um ajuste, talvez se tiver queda, uma leve queda, mas não acredito numa grande alta, dada essa precificação do boi gordo. Mas a gente espera assim que o ânimo do pecuarista confinador melhore, principalmente a partir de abril, maio, junho, mas pensando em um segundo giro mais confortável em termos de oferta. Tá certo, Tiago. Eu queria saber também a respeito de como que estão os preços da arroba do boi no mercado físico, nas principais praças comercializadoras aqui no Brasil. Olha, quando a gente pegando a lógica aqui do mercado físico, né, pegar aqui começando do Paraná, a gente tem um boi gordo sendo cotado em média R$ 308, próximo de 310, né? MS, né? Divisa aqui com São Paulo, Três Lagoas 299, próximo dos 300, Campo Grande 296, né? Se a gente pula para o Triângulo Mineiro, próximo também dos 300, R$ 299, Goiânia 293, Rio Verde próximo é 298, então realmente o mercado pressionado. Aí quando a gente vem aí também, por exemplo, Cuiabá próximo dos R$ 307, Rondonópolis 306. Então é um mercado que realmente, se a gente olhar todas as praças, eles vêm com uma pressão maior. Rondônia 273, mantendo praticamente estável em relação a quarta-feira, Tocantins 285, Estado do Paraná também próximo de 284. Então, são mercados aí que, no geral, todos eles, de certa maneira, mais pressionados. O que destoa um pouquinho, no Rio Grande do Sul, dado a seca, né? A gente tem uma cotação que valorizou, né, no dia de ontem, abre a cotação sendo negociada aí lá em quilogramas, né, R$ 22,32 o quilo. Então é um mercado que tem um cenário climático adverso que a gente consegue observar uma valorização da arroba. Tiago, a gente tem uma pergunta aqui. O Bruno Bezerra, ele diz o seguinte: bom dia, Bruno. O que dizer desse abate recorde de fêmeas no Mato Grosso? Olha, obrigado, Bruno, obrigado pela pergunta. Realmente vem, né, as notícias que a gente vem acompanhando, os números que a gente vem acompanhando, dado toda essa restrição climática aí de pasto, né, que impactou principalmente a questão da cigarrinha, né? Então isso vem impactando e vai impactar o mercado. Provavelmente a gente já começa a sentir
né, esse movimento aí, né, pensando na precificação aí da falta de animal e posterior falta de reposição dos próximos anos, principalmente no estado que realmente é o maior rebanho comercial aí do Brasil, né, Mato Grosso, tem uma importância muito forte, então realmente é reflexo de todo esse movimento aí também de restrição aí por causa de pasto, mas acredito que a gente vai ter um impacto no longo prazo aí muito assim interessante no sentido de preocupação para o pecuarista se proteger em termos de dinâmica de oferta de animal de reposição para os próximos anos. E olhando para esse momento também, Tiago, de mercado de reposição, o preço do boi gordo ali um pouquinho pressionado, quais são as ferramentas que o pecuarista nesse momento ele deve olhar, né? Também tendo em vista os preços na B3, eu vou até baixar minha telinha aqui para a gente dar uma olhada como é que estão os preços na B3 aqui. Tá aqui, ó, beirando 311 em fevereiro, março 306, maio 301. O que que a gente pode, o que que a gente, no caso você, né, pode indicar então para o pecuarista que está nos assistindo aqui, para ele manter a sua margem, né, que tem ali que fazer as suas ferramentas de proteção, mas como que ele faz então neste momento com esse cenário que você está vendo e descrevendo para nós? Olha, realmente a gente começa praticamente todo ano a gente tem essas oscilações de preço, sempre no primeiro quadrimestre. É claro que o preço menor ele dificulta a estratégia do pecuarista, né? Pensando no balcão, no físico. E aí a gente olha, como eu disse, o insumo, o milho melhorando de preço. Mas, assim, por outro lado, a gente tem que, obviamente, ó, bela história do planejamento, do controle da produção, dessa gestão de custo, né? Pensando na precificação, é claro que na virada do ano eu tinha boi a ser entregue em fevereiro, na virada do ano que eu digo, final do ano para cá, R$ 330 mercado futuro. Então, é importante olhar as ferramentas, né? Aí a gente tem a mania sempre ruim de olhar e buscar ferramentas quando o mercado está ruim, né? Então, quando o mercado está ruim, o que que eu posso fazer? A produção de pecuária é uma produção constante, né? Preços ruins significam que há, sim, um efeito manada, há um abate maior de animais, há uma desova maior, é, muita gente precisando fazer caixa, né, nesse começo do ano. Então a gente sempre vai ter o reflexo também no próximo, não vou nem dizer do ciclo, né, no próximo momento do setor, porque falta esse gado gordo, falta esse animal pronto para abate. Se a gente está pegando até a pergunta do Bruno, se a gente sabe que a gente está batendo muita fêmea no estado do Mato Grosso, a gente tem que ter clareza que a gente vai ter falta desse bezerro. Vai ter essa falta desse bezerro, principalmente para 2027. Porque eu vou ter que segurar bezerro agora, ou segurar bezerra, perdão. Eu vou ter que preparar é, essa minha fêmea jovem, vamos falar uma bezerra, uma novilha, assim por aí, para preparar um bezerro. Então, olha a situação que a gente entra, principalmente para 27. Tá? Porque se eu abate muita fêmea, tá? Então essa fêmea já não estava prenhe. Então essa fêmea já não vai me dar um bezerro, não vai nascer esse ano, que não ia desmamar ano que vem. Então, essa tendência de alta é muito séria. Então, o planejamento é fundamental. A gente vinha falando aqui, até mesmo notícias agrícolas, ó, o milho está muito barato, né? Porque não é simples, agora é fácil falar. A gente estava falando de milho de 60, R$ 70. Então, há necessidade, sim, desse acompanhamento dos índices de relação de troca para assim, é um momento bom de comprar. Agora sim, eu preciso, obviamente, manejar melhor meus animais, ver a eficiência produtiva de cada um, descartar quem não está eficiente para fazer esse giro, para conseguir, obviamente, manter um fluxo de caixa o máximo positivo possível ao longo desse período de 6 meses. Mas sim, as ferramentas de proteção são importantes. Se eu tenho um cenário que eu vou ter uma alta de milho, eu tenho que se me proteger. Eu tenho o contrato futuro para compra de milho, né, para pelo menos para minimizar a minha perda, né, minimizar o meu custo mais elevado. Então, ferramentas de gestão de preço, o controle de custo, esse entendimento de como está determinadas regiões, como se tem o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso, são de extrema importância para mim fazer uma gestão aí financeira para ter uma margem e, obviamente, eu permanecer na atividade. E, Tiago, eu queria também tirar uma dúvida com você, com essa pressão um pouco mais baixista no mercado do boi.
Ao mesmo tempo, a gente vê a carne suína, por exemplo, no mercado independente, né, o animal sendo vendido um pouco mais caro. Eu queria saber como é que está a competitividade das três proteínas carnes nesse momento. É um ponto interessante, né? Até às vezes passa despercebido pela gente. A gente falou de exportação, que as exportações vieram firmes do boi, mas não como foi no final do ano. As exportações de carne suína atingiram, pelo menos nessa primeira semana de fevereiro, 6,3 mil toneladas diárias. A gente nunca tinha exportado diariamente tanta carne como a gente exportou na primeira semana. Então, isso joga uma pressão tanto no mercado internacional, porque a gente tem demandantes. Filipinas está comprando muita carne. Se a China é o nosso principal comprador de carne bovina e de frango, China era em 2023, a Filipinas passou, então o mercado precisa do nosso produto. E isso invariavelmente vai impactar nos nossos mercados. Então, quando eu tenho essa valorização das exportações, eu jogo uma pressão. Então, a carne suína, tá? Ela sobe de preço, né? Se a gente olhar aqui, que nem você disse, a competitividade, eu tenho uma carne suína sendo negociada hoje a quase R$ 13 o quilo no Atacado São Paulo, a carcaça bovina 22,55 e o frango resfriado 8,40. Mas a carne suína chegou a ser negociada a 11,50 praticamente 15 dias atrás. Eu estou falando de uma alta de 1,50. E a carne bovina, ela chegou a ser negociada a 23, pensando nesses 15 dias, 23, quase 23,30, né? 23,50. Hoje já está negociando R$ 1 mais barato. Então, sim, a carne suína perde competitividade, mas ela está por frente ao mercado doméstico, mas ela está exportando muito. E o frango, ele acaba sendo aquele balizador de acabar puxando o preço das carnes, obviamente, né? Atraindo a atenção do consumidor para comer uma carne mais barata. Mas eu tenho sim, a carne recuou, a carne bovina deve recuar mais e deve elevar sua competitividade, principalmente frente à carne suína. Agora, o frango, a gente vem trabalhando no patamar de 8,40, né, 8,30, principalmente ao longo desses, vamos dizer, esses 45 dias do ano. Então é um mercado bem ajustado do frango. Então, em relação à competitividade da carne bovina, a gente ainda está bastante atrás, mas a carne bovina caindo melhora um pouco a competição com o frango. Mas em relação à carne suína, melhorou bastante essa competitividade do boi. E, Tiago, temos mais uma participação aqui no nosso chat. A PPM diz o seguinte: bom dia, ainda estão abatendo muitas fêmeas prenhe? Boa pergunta, né? Essa é uma boa questão. Eu acredito que não como foi o ano passado, tá? Realmente a gente teve um movimento maior de abate de vacas prenhe o ano passado, né? Eu acredito que vai depender muito, de novo, do caixa do produtor, assim como caixa que eu digo financeiro e caixa de alimentação, dada toda a restrição de pasto e clima. Mas eu acredito sim que é natural esse movimento, mas um ritmo menor do que foi o ano passado, tá? Provavelmente a gente tenha mais abate de fêmeas nesse primeiro trimestre, não como foi 23, 24, mas com certeza a gente ainda vai ter abate de vaca vazia e um montante também de abaca de vaca prenhe. Perfeito. Tiago, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time do CPEA, como eu sempre digo, cada um dentro da sua área de atuação, vocês todos são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, é sempre muito bom poder vir falar de pecuária aqui para vocês, né? Agradecer também a participação, desejar uma boa sexta-feira para todos, né? Bons negócios, né? Um bom final de semana. A gente volta. Qualquer dia aí a gente está de volta. Um grande abraço, gente. Abraço, boa sexta, Tiago. Tá aí, estivemos com o Tiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA, trazendo as informações, portanto, de como que foi essa semana, né, o desempenho do mercado do boi ao longo dessa semana, que se encerra, portanto, as negociações nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro. A gente está prestes a virar a quinzena, então o que o Tiago traz para nós? É um mercado que ele está pressionado, os frigoríficos ali estão confortáveis, sem a necessidade de comprar muita coisa, e isso também acaba prejudicando os preços por causa de um efeito manada, ou seja, pecuaristas vendo esse preço
que está caindo aos poucos, eles também vão ali para vender para que não caia tanto assim e eles consigam ali se livrar dos animais. E isso, claro, que contribui para uma queda mais aprofundada. Mas, segundo o Thiago, na segunda quinzena do mês de fevereiro, esse movimento ele deve continuar ainda com uma certa tendência pressionada para baixo, mas vamos lembrar que virando para o mês de março, a gente tem entrada de massa salarial, a gente tem também o carnaval, que é algo que acaba movimentando um pouco mais, o pessoal fazendo um churrasco aqui e ali, ou seja, precisamos observar como é que vai ficar esse cenário. As exportações estão indo bem, o dólar ele ainda está num patamar elevado, o que ajuda a manter atrativa a questão das exportações, então é esse o cenário que a gente tem. E por falar em preços, eu vou pedir para o Pedro, por favor, colocar os preços na tela. Vamos lá então, vamos checar como estão os preços da arroba do boi gordo na B3, a Bolsa Brasileira. Para o mês de fevereiro agora, a gente tem uma tímida queda de 0,13%, com a arroba valendo R$ 311,20. O março, ele cede pouquinha coisa, está quase estável, 0,08% de queda para março, com o contrato valendo R$ 306,45. O maio tem uma alta de 0,17%, com a cotação da arroba em R$ 302,20. E o referencial do CPEA para o boi gordo, assim como o Thiago trouxe isso durante a entrevista, que a gente viu alguns dias esse referencial em 325, agora ele está em queda. Então, tem um recuo de 0,85%, valendo R$ 320,05 a arroba bovina para o estado de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha em algumas outras informações aqui, mercado do boi gordo no estado de Goiás. A gente tem informações também de pressão baixista nos preços. Olha só, a arroba estava cotada em média durante essa semana em torno de R$ 296,08. Teve um recuo de 0,24 centavos, segundo o IFAG, o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. A vaca gorda também teve desvalorização de 0,37%, sendo negociada a R$ 277,31 a arroba. A maior oferta de animais para abate, aliada a um escoamento de carne bovina ainda modesto, mantém os preços pressionados, mesmo após o recebimento dos salários no início do mês. Com escalas de abate confortáveis, os frigoríficos seguem cautelosos nas compras, o que acaba limitando a recuperação da arroba. No cenário externo, as exportações ajudam a sustentar o mercado e, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, até a primeira semana do mês de fevereiro, os embarques de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada somaram 47,3 mil toneladas. A média diária das exportações ficou na casa das 9,4 mil toneladas, o que significa um avanço de 0,80% em relação ao mesmo período do ano passado, portanto 2024. O preço médio da carne bovina exportada atingiu $4.960 por tonelada, uma alta de 9,6% frente a fevereiro do ano passado. E quando a gente olha o mercado, portanto, do IMEA, perdão, informações divulgadas pelo IMEA, depois de 5 meses consecutivos nas quedas de abates, em janeiro desse ano, o volume de animais enviados para o gancho no Mato Grosso subiu e avançou, portanto, para 18,05% em comparação ao mês anterior, portanto, janeiro comparado com dezembro. Desse modo, o total abatido no último mês, janeiro, foi de 614,62 mil cabeças, portanto, de gado, segundo o maior volume registrado para o mês de janeiro. Tal cenário se deve ao intenso envio de fêmeas para as indústrias, o que resultou num acréscimo de 38,02% em relação a dezembro do ano passado, com 239,87 mil cabeças de fêmeas abatidas no período, um volume recorde para o mês de janeiro. Assim, a participação de vacas nos abates ficou com um total de 53,67% ali dentro das fatias, quando a gente olha para abate de machos e abate de fêmeas. Outro destaque foi a participação de animais mais jovens, com menos de 24 meses, que, apesar do recuo mensal, registrou o maior nível da série histórica para um mês de janeiro, com 34,55% do total abatido no último mês.
Então são essas as informações que nós temos para hoje. Eu encerro por aqui, mas antes de sair do ar eu queria deixar uma informação para vocês, que o Notícias Agrícolas tem uma programação o dia todo completíssima para que você continue sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Essa programação ela começa às 8 horas da manhã com a Carla Mendes dando o pontapé inicial no Bom Dia Agronegócio. É uma abertura de mercado bem generalizada, falando de dólar, falando de geopolítica, falando de macroeconomia, também, obviamente, falando de agronegócio, trazendo especialistas para fazer entrevistas no Bom Dia Agronegócio e assim costurando as principais informações logo no início do dia que vão nortear, portanto, o seu dia e os seus negócios. Às 9 da manhã, Realidades das Safras aqui nesse estúdio, portanto, com imagens, com entrevistas, tudo para trazer para você a realidade das safras em cada região do país. É claro que a gente transmite as informações oficiais vindas de órgãos do governo federal, de governos estaduais, de governos municipais, mas também é importante, e a gente traz isso para você da nossa audiência, essa realidade contada pelos próprios produtores rurais, seja de soja, milho, algodão, café, sempre trazendo esses dados do que realmente está acontecendo no campo. Às 10 da manhã, Erickson Cunha assume a bancada para falar sobre a previsão do tempo, sempre com um meteorologista de renome trazendo as informações e também sempre com a interatividade com você que está aí do outro lado, que manda sua pergunta, que quer saber como é que vai ficar o clima aí na sua região, se vai contribuir para plantar, se vai contribuir para colher ou se vai contribuir para o desenvolvimento dos seus cultivos, ou seja, sempre a gente nessa conversa, nessa linha direta com você da audiência. Às 11 da manhã, eu entro em jogo aqui, portanto, para falar sobre o mercado do boi gordo, também sempre com um especialista, um analista ou consultor ou também pecuarista para a gente trazer cada dia da semana um ponto de vista diferente para que você acabe formando a sua opinião baseado, portanto, em cada dado que é trazido ao longo da semana. E isso vai sendo tocado pela parte da tarde, ao meio-dia a gente tem os mercados físico ou futuro, todos os dias uma commodity agrícola diferente sendo analisada para você, ou também, nesse caso de hoje, né, uma moeda, no caso a gente vai ter entrevista sobre dólar nesta sexta-feira, então fique ligado que Notícias Agrícolas é informação agro relevante e conectada.